Fala galerinha, beleza? Então, aproveitando o nosso vídeo inicial, né, no qual a gente falou da influência do homem, da ação do homem na questão da poluição atmosférica, as consequências desse efeito para o nosso planeta, qual vai ser o tema da aula que a gente vai abordar? A gente vai falar sobre a diferença entre biocombustíveis e combustíveis fósseis, né? Primeiramente a gente vai relembrar alguma coisa sobre combustível fóssil. Você já deve ter ouvido falar no seu dia a dia, né? no ensino fundamental, já deve ter escutado em repórteres, já deve ter lido em algum artigo. Então, o combustível fóssil, gente, é aquele combustível que ele é derivado do petróleo e do carvão mineral. Quais são os principais combustíveis fósseis, Elba, que a gente usa em nosso dia a dia? Os dois principais que a gente pode citar é a gasolina e o diesel, né? A gente pode dizer, por exemplo, que o combustível fóssil ele é a matéria-prima, certo? Que produz basicamente os combustíveis que movem o mundo. O mundo ainda hoje, não sei se felizmente ou infelizmente, ele é praticamente movido por combustíveis de origem fóssil. Tanto a gasolina como o diesel, principalmente o diesel, né? Desde a Revolução Industrial, o consumo desses combustíveis aumentou de forma assustadora. Então, o que é que a gente pode fazer, né? Como a gente pode tentar amenizar os danos provocados pela queima desses combustíveis, que vão liberar gases do efeito estufa, vão liberar gases que podem causar também outros fenômenos, como a chuva ácida, certo? Esses combustíveis fósseis, quando queimados, eles liberam como poluentes atmosféricos, principalmente gás carbônico, óxidos de enxofre, que você pode encontrar na gasolina, no diesel, e óxidos de azoto, seriam os óxidos de nitrogênio. Então, todos esses gases, gente, eles têm a capacidade tanto de reter calor, né, ou seja, agravar o efeito estufa, e a consequência disso seria o aumento da temperatura do globo terrestre, né, o aumento da temperatura do nosso planeta, como esses gases também podem causar o fenômeno da chuva ácida. E o que seria essa chuva ácida? Essa chuva ácida ela é fruto da reação, né, dos óxidos de enxofre e alguns óxidos de nitrogênio que são lançados na atmosfera quando esses combustíveis são queimados. Lembrando também que chuva ácida pode ser um fenômeno de ação natural. Dá para acreditar, gente, que chuva ácida pode ser um fenômeno de ação natural? Oxe, como assim, bicho? Chuva ácida, bicho, de ação natural? Sim, galera, pode ocorrer chuva ácida normalmente quando acontece tempestades, e nessas tempestades é muito comum, nesse tipo de tempestade especificamente, né? A quantidade de raios, de relâmpagos ser muito intensa. Então a energia desses raios, desses relâmpagos, são fortes o suficiente, por exemplo, para quebrar as ligações químicas que existem nas moléculas do nitrogênio. Então, quando ocorre essa quebra, o que é que pode acontecer? Esses átomos de nitrogênio realizarem novas ligações químicas e formarem alguns óxidos de nitrogênio na atmosfera, que são capazes de reagir com a água da chuva e com a umidade relativa do ar, a umidade que tem água no estado de vapor que existe na atmosfera. Então, a reação química desses gases, dos óxidos de nitrogênio com a água, pode produzir na chuva o ácido nítrico e o ácido nitroso, fazendo com que essa chuva passe a ser classificada como chuva ácida. Elber, a única chuva ácida natural que tu pode citar é essa? Não, tem outra. Qual seria essa outra, Elber? Pode ocorrer chuva ácida também, gente, próximo de regiões vulcânicas. Por quê? Porque os vulcões, normalmente antes da erupção, eles liberam uma quantidade de fumaça muito grande para a atmosfera. E essa fumaça, essas cinzas que são liberadas, são ricas também em enxofre. Esse enxofre, ao reagir com a umidade relativa do ar e novamente ao reagir com a água da chuva, pode provocar o fenômeno, né, da chuva ácida. Então, o que é que eu devo saber? O que é que eu não posso esquecer de forma alguma quando eu falo de combustível fóssil e relaciono ele com a química? Primeiro,
qual a origem, né, do combustível fóssil, que é o carvão mineral e o petróleo, os principais combustíveis derivados do combustível fóssil, a gasolina, o diesel, o querosene. Então, todos esses combustíveis, quando queimados, o que foi que a gente falou? Podem liberar, ou vão liberar, na verdade, para a atmosfera, gases de efeito estufa, que podem agravar o efeito estufa, e gases que podem provocar também o fenômeno da chuva ácida, que normalmente é extremamente maléfica para o meio ambiente, podendo provocar a morte de peixes e plantas, beleza? Sim, e os biocombustíveis que a gente falou no começo da aula, qual é a vantagem do uso desses biocombustíveis quando comparados com os combustíveis fósseis? Gente, é muito tranquilo, vê só, muito fácil na verdade. Então, o nome bio em si, eu já falei que ele se refere à vida. A grande vantagem desses biocombustíveis, eu acredito que seja devido ao fato de serem renováveis. Ou você acha que o petróleo ele vai durar para o resto da vida? Petróleo, para ele se formar, ele demora muitos anos. Então, essa demanda energética, como ela é muito grande, muito alta no mundo todo, o consumo dos derivados do petróleo tem aumentado cada vez mais, gente. Então, possivelmente chegará um momento em que essa matriz da gente, né, esses combustíveis derivados de petróleo e carvão mineral, com o passar do tempo, vão diminuindo. É aí onde entram os biocombustíveis, combustíveis derivados da biomassa, combustíveis renováveis. Elber, me dá um exemplo de um biocombustível desse, no qual a gente utiliza biomassa e que a gente possa entender melhor o que seria esse combustível renovável? Então, eu posso te dar como exemplo, gente, o etanol, né, que é muito produzido aqui no Brasil e tem como principal matéria-prima, como biomassa para produzir esse combustível, esse biocombustível, a cana-de-açúcar. Então, a vantagem é que, teoricamente, esse biocombustível, devido a ser um combustível renovável, ele não acabaria nunca. Por quê? O que é que o homem faz? O homem planta a cana-de-açúcar, extrai a cana-de-açúcar, da cana-de-açúcar você sabe que a gente pode tirar ainda o próprio açúcar para consumo, né? Além principalmente da produção de etanol. Esse etanol ele é utilizado ele normalmente é utilizado para geração de energia. Aonde que ele é utilizado para geração de energia? Ele é muito utilizado na indústria automobilística, né, para produção de energia, são nos carros flex, por exemplo. Então, eu te dei um exemplo de biocombustível, né, o etanol. Albert, tu pode me dar outro exemplo de biocombustível? O gás natural veicular, que também pode ser produzido a partir da biomassa. Que tipo de biomassa? Resto de matéria orgânica, resto de fezes animal, resto de alimentos, certo? Normalmente, o gás natural veicular, quando produzido a partir dessa biomassa, do resto da matéria orgânica, ele é fruto de quê? Ele é fruto da decomposição anaeróbica da matéria orgânica. Um desses produtos, certo? Da decomposição da matéria orgânica é o gás metano, que vocês conhecem como gás natural veicular. Beleza, pessoal? Mas tu pode dar algum outro exemplo de matéria-prima que a gente pode utilizar para produzir etanol, que tu comentasse agora há pouco. Gente, vê, no Brasil a gente comentou que a principal matéria-prima seria a cana-de-açúcar. Porém, lá nos Estados Unidos é muito comum eles utilizarem o milho. A partir do milho, certo? Também pode se produzir etanol. Tu vê algum ponto negativo na produção dos biocombustíveis? Dependendo da forma como o homem pense nessa produção, pode sim um dia tornar-se um ponto negativo. Que ponto é esse que tu enxerga? Se a demanda de energia no mundo, o homem, na verdade, não consumir menos energia no mundo, vai chegar um momento que essa quantidade de energia ser produzida é tão alta que o homem pode substituir uma terra que era utilizada para plantio, certo? Para produzir algo para a gente comer, para a produção de combustível. Então, esse é um ponto de vista negativo que eu consigo enxergar quando a gente fala em produção de biocombustível. Então, perceba que todo lado positivo e negativo, ele tá atrelado mais ou menos ao consumo, ao hábito de vida do homem. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Forte abraço, galera. Tamo junto, hein?